Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujiwara 43 33 43 46 45, Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia. 031 2567 8850. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho do Dia. Hoje quero mandar aquele super abraço para a pequena Ana Júlia, que está completando 6 aninhos. Parabéns, Ana, e que Deus te abençoe sempre. E hoje também tem enciclopédia bíblica, e o tema de hoje é o trabalho cotidiano. Em que o povo da Bíblia trabalhava? Nos primeiros tempos do Antigo Testamento, quase todos os habitantes da aldeia eram agricultores, cultivando o necessário para viver. E criando ovelhas, cabras, bovinos que forneciam alimento para a família e adubo para a terra. As estações davam o ritmo do trabalho anual. A estação úmida, de outubro a abril, era ocupada para arar, semear, com um cesto na mão, gradear e capinar. E depois vinha a colheita, primeiro do linho, depois da cevada, isso mais ou menos em abril, maio, e finalmente do trigo. O trabalho nas vinhas começava na primavera com a poda. Depois, quando os ramos cresciam, era necessário erguê-los acima do solo e apoiá-los em suportes. As uvas amadureciam entre julho e outubro. A maior parte das pessoas também possuíam figueiras e oliveiras. A colheita principal de figos acontecia em agosto e setembro. E a colheita das olivas era a última, em outubro, novembro. Todos os dias as mulheres faziam pão. A primeira tarefa era o fadigoso trabalho de triturar os grãos e transformando-os numa farinha grossa, que era misturada com sal e água, fazendo assim a massa. Geralmente também misturavam um pouco de massa fermentada do dia anterior, para fazer a massa levedar. Outro trabalho diário vital era o de buscar água na fonte, ou num poço ali pertinho da casa. Eram poucas as casas que tinham um poço ou cisterna subterrânea própria. As mulheres carregavam os pesados potes de água sobre a cabeça ou nos ombros. Sempre havia muita coisa a fazer em casa, desde o amanhecer até a noite. Era necessário ordenhar, preparar queijo, iogurte, ficar tecendo a lã. O trabalho no campo não era exclusivo dos homens. Todos ajudavam na colheita, também a amassar, a prensar as uvas, as azeitonas. O dia de trabalho terminava com o pôr do sol, quando toda a família se reunia para a refeição principal do dia, o jantar. Ao nascer do sol, diz o Salmo 104, sai o homem para a sua faina e o seu trabalho até a tarde. Eis o homem bíblico. E semana que vem vamos falar de progressos e problemas. Na próxima sexta, não perca! Hoje, a igreja se veste de branco para celebrar a apresentação do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como o vosso Filho único, revestido da vossa humanidade, foi hoje apresentado no templo. Fazei que nos apresentemos diante de vós, com os corações purificados. Amém.
Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor visita o seu templo. Ele não vem para julgar a inobservância da lei, mas para se submeter como homem à obediência ao Pai, a quem os homens desobedeceram. Ele vem pagar a dívida do homem. Deus não exige o sacrifício do homem à sua própria majestade. De fato, esta é a mentira de Adão e de todas as perversões religiosas, mas exige o reconhecimento de si mesmo como dom e fonte de vida para que possamos dela recorrer em abundância. Ao se apresentar a Deus, o homem volta a si mesmo. Ao reconhecer que a vida do homem é doada por Deus, descobrimos o dom supremo da vida. Simeão significa Deus ouviu. O Espírito Santo estava sobre ele, por isso ele escuta e observa a palavra. Sem o Espírito, somos surdos à palavra de Deus. Somente os homens iluminados pelo Espírito sabem explicar com exatidão as Escrituras e julgar os acontecimentos da salvação. As armas do velho Simeão representam as armas de 2000 anos de Israel, recebendo a flor da nova vida, a promessa de Deus. O cântico de Simeão segue a grande tradição do servo de Javé. Abre aspas, farei de ti a luz das nações, para que leveis a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49. Agora se cumpre o que foi predito. Levanta-te, revestido de luz, a glória do Senhor resplandece sobre ti, pois eis que as trevas cobrem a terra, uma espessa neblina envolve as nações, mas sobre ti o Senhor brilha, a sua glória aparece em ti. Os povos caminharão na tua luz, os reis no esplendor do teu nascimento. Isaías 60. Somente aqueles que veem Jesus como Salvador podem viver e morrer em paz. Só o encontro com Deus pode curar a vida do veneno do medo da morte e curar o homem da falsa imagem de Deus. Atrás da porta da morte não nos espera um abismo de trevas, mas o salão dos banquetes iluminados da vida eterna. Diante da salvação e da paz, já presentes no Cântico de Zacarias, se apresenta aqui luz com uma clara conotação de universalidade. A salvação é para todos os povos. Simeão, movido pelo Espírito, reconheceu Jesus. Agora, ele prevê o destino do seu filho para Maria. A pessoa de Jesus ainda nos é explicada hoje pelo Antigo Testamento. Jesus será ao mesmo tempo a causa da queda e da ressurreição para as multidões de Israel, porque traz uma salvação, entre aspas, escandalosa, que ninguém é capaz de aceitar. Jesus contradiz todos os pensamentos do homem.
É escândalo e loucura. É por isso que todos o contradizem, ficam escandalizados com ele e caem. Aqui é prefigurado o mistério da morte e ressurreição do Senhor, que como uma espada atravessará o coração de cada discípulo de toda a igreja, da qual Maria é a figura e a representante. A dura palavra de condenação, contradição e espada é substituída pela palavra de felicitação, conforto, apoio. O nome da profetisa e o de seus antepassados significam salvação e bênção. Ana significa Deus dá a graça. Fanuel, Deus é luz. Asher, felicidade. Os nomes não são sem sentido, e aqui o seu significado ilumina e imerge tudo no esplendor da alegria, da graça, da clemência de Deus. O tempo messiânico é um tempo de plena luz. Ana é retratada como um exemplo brilhante das viúvas cristãs, como diz 1 Timóteo, aquela que é verdadeiramente viúva e deixada só, pois a sua esperança em Deus e se dedica à oração, noite e dia. Iluminada pelo Espírito Santo, Ana reconhece o Messias no menino que Maria leva ao templo. Seguindo Simeão, ela louva a Deus e fala continuamente de Jesus a todos aqueles que esperam a redenção de Jerusalém, versículo 38. No tempo de Jerusalém, são revelados dois aspectos: a contradição com Jesus e a aceitação na fé, a condenação e a salvação, a queda e a ressurreição. De Jerusalém, em cujo templo está erguido o sinal, irradia a luz que ilumina os pagãos e se manifesta a glória de Israel. Isso acontece agora quando Jesus entra no templo. Isso vai acontecer ainda mais claramente quando ele for elevado a Jerusalém, ou seja, elevado à glória. Então o novo povo de Deus se reunirá e os seus mensageiros de Jerusalém se espalharão pelo mundo para reunir o povo em torno do sinal de Cristo. Hoje a igreja celebra Santa Maria Domenica Mantovani. Ela nasceu em Verona, Itália, no dia 12 de novembro de 1862. Teve nos seus pais João Battista Mantovani e Prudência Zamperini, e no seu avô, que vivia com eles, a influência profunda de uma família honesta e cristã, de trabalhadores simples, piedosos e dignos. Frequentou apenas a escola primária por causa da pobreza da família, mas a falta de cultura foi compensada pelos dotes de inteligência, vontade e grande senso prático. Desde criança mostrou sua vocação religiosa e, incentivada pelo avô, dedicava-se à oração e a tudo que se referia a Deus. Aos 15 anos, Maria Domênica passou a ser orientada pelo padre José Nascimbene, que a levou a prosseguir na vida da perfeição. Ela se dedicava ao ensino do catecismo às crianças, visitava e assistia os doentes e os pobres. Maria Domênica foi a principal fundadora de uma nova família religiosa chamada Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Espalhado pelo mundo, este instituto conta com muitas irmãs presentes em 150 casas na Itália, Suíça, Albânia, Angola, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, dedicadas às mais variadas atividades apostólicas e caritativas. Madre Maria Josefina da Imaculada faleceu depois de breve enfermidade no dia 2 de fevereiro de 1934. A vida de caridade, o amor a Deus e ao próximo, colocados em prática, não depende de quase nada, a não ser o mesmo amor por Deus. Santa Maria Domênica se dedicou à mais importante, talvez, de todas as obras caritativas, a catequese, levar a palavra de Deus ao próximo, e em seguida ao auxílio aos doentes. Enfim, aos mais necessitados de alma, de corpo, respectiva e hierarquicamente, conforme a vontade salvífica de Deus, porque a saúde do corpo de nada adianta se a alma se perde também no inferno, e nem todos teremos a sua vocação religiosa e a sua santidade específica, claro, mas não há quem não possa, mesmo em pouca medida, cuidar da formação das almas, começando aí dentro da própria casa, e emprestar algum auxílio a um doente, a algum necessitado. Comecemos também, muitas vezes aí
dentro da nossa própria casa. Ó Senhor, que és caridade infinita e que só desejas a vossos filhos a cura da alma e do corpo, concedei-nos por intercessão de Santa Maria Domênica a humildade e a coragem de, preocupando-nos mais com o bem do próximo do que com as nossas próprias vontades, pratiquemos o amor necessário para convosco em cada irmão e irmã, e assim chegarmos ao céu. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá.